Fala pessoal, sou Carlos Alberto Pereira, estou aqui dando início ao novo conteúdo, programação de centro de usinagem com comando FANUC. Perfeito? Hoje vamos estar começando aqui a aula de número 1 dessa nova série. Tudo bem? O que nós vamos ver nessa nova aula nossa aqui? Então, nessa primeira aula nossa aqui, nós vamos ver visualização das configurações da máquina, vamos ver pontos de referências, movimentação dos eixos X, Y e Z, coordenadas absolutas incrementais, zero peça. Então vamos lá. Configurações da máquina. O que nós temos lá na máquina, né? Então nós temos essa parte aqui, a mesa da máquina, aonde vai fixar a morsa. Temos a peça, temos o eixo árvore e temos a ferramenta. A gente consegue compor aí o mínimo para trabalho da nossa máquina, perfeito? Então aqui nós temos aqui pontos de referência da máquina, né? Então sempre lembrando que no centro de usinagem a gente sempre vai se preocupar aqui com a ferramenta para fazer os movimentos, né? Então aqui, conforme a norma DIN 66217 aqui, a regrinha da mão direita, né? O que nós temos, né? Colocando a regrinha da mão direita em prática, né? Colocando a mão aqui sobre a mesa do centro de usinagem, nós temos aqui a posicionamento. X positivo para direita, Y positivo para trás, e Z positivo para cima. Essa DIN 66217 preconiza que X e Y são movimentos normais aqui e o eixo Z é o eixo que gira, perfeito? Que a ferramenta vai estar sempre montada no eixo Z. Isso aqui a gente consegue visualizar toda a movimentação da máquina. Então vamos lá. Pontos de referência, né? Então nós temos aqui o ponto de referência quando o fabricante fornece, né, na máquina. A gente, quando liga a máquina, automaticamente a gente tem que fazer os procedimentos para poder mandar a máquina para o referenciamento, para ela conhecer na onde que é o ponto de origem dela, X, Y e Z. Então o ponto de referência dela fica normalmente aqui atrás, né? A máquina faz o movimento X, Y e Z e para num ponto pré-determinado lá pelo fabricante. Nós temos aqui o ponto zero peça, né? Então, zero peça, o W aqui, né? Nós podemos ter em vários pontos da peça. Já já a gente verifica sobre essa informação. Então, temos aqui ponto de referência, temos o ponto zero peça, temos aqui o ponto zero de ferramenta, certo? Na onde que a gente consegue fazer o deslocamento aí de preset e tudo mais. E temos aqui, ó, o ponto zero máquina, né? O zero máquina, normalmente o fabricante fornece em pontos diferenciados na máquina. Essa que a gente está vendo, o nosso ponto zero máquina, ele vai ficar exatamente em cima do ponto de referência. Então, aqui para a nossa máquina, para o nosso comando, o ponto de referência e o ponto zero máquina são mesmos. Então, se eu pegar lá e jogar uma coordenada x, y, z, falando que é em relação ao zero máquina, ele vai parar no mesmo posicionamento do ponto de referência. Tranquilos? Já já a gente vai estar destrinchando essas informações aí pertinentes a esses deslocamentos. Então, a gente tendo todos esses valores, a gente tem toda essa área que seria a área de trabalho, onde a gente consegue fazer os movimentos para execução da peça. Tudo em ordem? Vamos dar sequência. Então aqui, movimentação do eixo X, né? Então pensando numa máquina aqui, lembrando da regrinha da mão direita, né? Então nós temos aqui Z para cima, X para a direita positivo, Y para trás positivo. Então aqui, temos aqui uma máquina, vamos pensar
no eixo de ferramenta aqui, né? O eixo árvore, onde estaria a ferramenta. Então, como funciona? Sempre pensando na ferramenta. X positivo para a direita, X negativo para a esquerda. Ou seja, para cá negativo, para lá positivo. Certo? É o movimento sempre pensando na ferramenta. Certo? Então, quando a mesa movimenta para um lado ou para o outro, ela vai para o lado positivo e negativo, mas para facilitar a nossa vida, a gente sempre vai observar a ferramenta. Quando a ferramenta estiver indo para o sentido positivo, aqui seria X positivo. Para o lado esquerdo, né, X negativo. Tudo bem? Então, movimentos de X sempre nessa sequência. X positivo para a direita, X negativo para a esquerda. Movimentação do eixo Y, né? Então, o Y, como vai funcionar? Sempre pensando aqui na ferramenta. Y positivo para trás, Y negativo para frente. Sempre pensando no movimento da ferramenta. Então, esse é o movimento em Y. E temos aqui a movimentação do eixo Z. Então, conforme a regrinha da mão direita, né? Z positivo sempre para cima, Z negativo sempre para baixo. Então, Z negativo para baixo, Z positivo para cima. Essa é a movimentação do eixo Z, certo? Então, nós temos aqui as movimentações dos três eixos. X sempre aqui para a direita positivo, para a esquerda negativo. Y para trás positivo, para frente negativo. Z para cima positivo, para baixo negativo. A partir sempre de um ponto de referência que a gente vai verificar daqui a pouco. Então vamos lá, localização dos pontos zero peça, né? Então se eu tiver uma peça lá, um projeto que eu vou começar, eu tenho a minha peça, eu sou o programador, eu vou definir na onde eu quero fazer o zero peça, né? Na onde que vai partir as coordenadas em relação a que ponto. Então eu tenho aqui uma peça aqui de exemplo, aqui a regrinha da mão direita com os eixos principais X, Y e Z, né? Nós temos aqui as referências dos eixos. Então, se eu quiser pôr aqui, ó, o ponto zero peça, neste cantinho aqui, ó, o que é que nós vamos ter? Então, aqui, ó, neste cantinho é o ponto zero peça, nós temos, a partir deste ponto, X positivo para a direita, Y positivo para trás, Z positivo para cima. E, se eu quiser entrar na peça, né, Z negativo para baixo, Y negativo se vier para cá, X negativo se vier para cá. Eu posso pôr o ponto zero nesse outro canto aqui também. Ou seja, o programador define qual é a melhor estratégia para ele fazer o programa. Então aqui, se eu colocar neste canto, como vai funcionar? Ali a regrinha da mão direita está posicionada ali, os eixos principais posicionados. Então a partir daqui, X positivo, Y positivo, Z positivo. Automaticamente, dentro da peça aqui está X negativo para cá e o Y positivo para lá. Se eu quiser sair fora da peça, Y negativo. Tudo bem? Se eu quiser pôr o ponto zero peça lá atrás, a mesma coisa. Nós temos X positivo para lá, X negativo. Y positivo para trás, Y negativo para frente. E Z positivo para cima, Z negativo para baixo. Posso pôr o ponto zero aqui também, ó. A mesma coisa, sempre direcionando os eixos positivo para um lado, negativo para o outro. Y positivo lá para trás, Y negativo para cá. Z positivo sempre para cima. Ah, quem define isso? Qual o melhor local? É o programador, a estratégia que ele definir. E o que ele definiu, ele joga lá para o preparador de máquina, definindo onde que é o ponto zero de origem, e o preparador monta a máquina corretamente lá, sem problema nenhum. Vai dar certo eu usando o ponto zero em qualquer um dos cantos? Sim, sabendo coordenadas, tudo direitinho, funciona, não tem problema nenhum. E eu posso pôr o ponto zero também no centro da peça. Daí eu tenho X positivo para um lado, X negativo para o outro. Y positivo para trás, Y negativo para frente. Z positivo para cima, Z negativo para baixo.
Então aí são alguns dos pontos de zero peça. Vai lá, mas eu só posso colocar ponto zero peça na face de cima? Não, eu posso colocar na face de baixo também. O programador que define. Normalmente a gente programa na parte de cima que fica fácil de trabalhar, mas embaixo funciona do mesmo jeito. Mas normalmente o pessoal usa esses pontos aqui estratégicos aqui em cima. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então vamos começar a falar de coordenadas, né? Coordenadas absolutas. A partir daqueles pontos de referências, a gente consegue deslocar os valores, né, para dar o trajeto da ferramenta em relação ao desenho que a gente tem. Então, coordenadas absolutas. Então aqui, se a gente pensar aqui em coordenadas absolutas, eu tenho aqui uma peça normal aqui, com as dimensões toda dela aqui para definir. Coordenadas. Para o CNC eu vou precisar definir todos os pontos, os pares de coordenadas para que a máquina consiga executar os movimentos, certo? Então, coordenadas absolutas, primeira coisa que eu tenho que fazer é definir o zero peça. Então aqui, neste exemplo nosso aqui, eu vou usar o zero peça nesse canto aqui, ó, canto inferior esquerdo. Então, eu vou ter aqui, ó, nesse ponto, x positivo para a direita, y positivo aqui para trás da peça e o z positivo para cima, certo? Então, z positivo para cima, x positivo para a direita, y positivo para cima. Então, vou fazer aqui as coordenadas, né? Encontrar os pares de coordenadas. Então, esse P1 aqui, ó, que a gente está verificando aqui, que é exatamente na origem, né? Então, esse P1 eu vou colocar aqui, ó, P1, x0 e y0, que é o ponto na origem. Falar aí o valor de z. Depois a gente fala sobre o valor de z. Só vamos ver aqui as ordenadas abscissas aqui, né? O x e y somente por enquanto. Depois a gente fala do eixo z. Então aqui, x0, y0. Agora eu vou fazer o deslocamento até este ponto aqui, ó, até o P2. Então qual é o par de coordenadas do P2, né? Qual é o par de coordenadas em x e em y? Então, deste ponto de origem para cá, eu tenho uma medida, ó, de 70 e o y ele continua na linha do zero. Então, o P2 nós vamos ter x 70 e o y continua em zero, que está exatamente na linha da origem, certo? Lembrando, coordenadas absolutas, sempre as coordenadas vão partir de uma única origem pré-determinada aqui, ó, que nós colocamos aqui no P1. Vou determinar agora o próximo ponto, aqui em cima, ó. Esse ponto aqui, ó, o P3. Esse ponto, qual é o valor em relação à origem? Em x eu tenho 70 milímetros, em y eu vou pegar essa altura toda. Essa altura toda vai ser também 70 milímetros. Então, o P3 vai ficar x 70 e y 70, certo? Falar, eu preciso colocar o sinal de mais aqui, porque é positivo, valores positivos? Não precisa. A máquina já entende. Só quando for valores negativos que eu sou obrigado a colocar o valor negativo na frente ali das coordenadas, tá bom? Depois a gente vai ter exemplos sobre. Então, próximo ponto. P4. P4, qual é a coordenada do P4? Em x e em y. Então, essa coordenada do P4, nós teremos aqui, ó, x, 55. Da onde saiu esse valor de 55 aqui, né? Então, é só a gente fazer um cálculo, né? Eu tenho 70 milímetros aqui embaixo, menos 15 milímetros aqui, 70 menos 15, 55. Tudo bem? Então, falar, mas precisou fazer cálculo? Ou a gente, se conseguisse medir daqui até aqui direto, a gente, se tivesse uma coordenada, poderia colocar. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos dar sequência. P4, x, 55, e o y continua no ponto aqui de 70 milímetros. Vou para o próximo ponto aqui, ó, o P5. O par de coordenadas do P5. Qual é o valor do par de coordenadas?
x é esse comprimento e y, essa altura aqui. Então, P5, x, 35, ó, está especificado, ó, daqui para cá, 35, e o y vai ser quanto? 40, que é dessa face até aqui em cima. O que mais nós temos? Vamos para o próximo ponto aqui, ó, o P6. P6, qual é o valor do par de coordenadas? X, 15 milímetros, e o y vai ser quanto? 70 milímetros. Então aqui, ó, P6, x 15 e y 70, que é exatamente essa altura. P7, qual é o par de coordenadas do P7? P7, x nós vamos ter aqui, ó, ele alinhou aqui com a origem que a gente tinha, então x vai ser 0 e o y 70. X 0, y 70. E para fechar o contorno da minha peça, eu preciso informar esse último ponto aqui, ó, o P8, né, para fechar o contorno. Qual é o valor do P8? É exatamente aquele valor inicial nosso de origem. P8, x 0, y 0, certo? Então aqui a gente já encontrou os pares de coordenadas dessa peça. Encontrando os pares de coordenadas aqui, ó, a gente já conseguiu caminhar bastante na parte de programação, ou seja, a gente consegue saber por onde a gente vai mandar o deslocamento da ferramenta para fazer esse perfil. Depois é só inserir os códigos, né, para fazer a programação com coordenadas lineares e tudo mais aí. Então vamos para o próximo exemplo, né? Então vamos lá. Novamente, né, coordenadas absolutas. Um outro desenho aqui que a gente tem aqui, um desenho técnico. Vou colocar a origem em algum outro ponto, né? Então aqui, ó, eu vou pegar aqui a origem partindo desse ponto aqui, ó, do ponto central da peça na parte inferior. Então, se eu for partir as coordenadas desse ponto, quem determinou isso, né? É o programador que determina, né? Ele que vai verificar na onde fica mais fácil para ele programar. Então aqui, nesse exemplo, eu estou colocando a origem x0, y0 e z0 neste ponto. Então, ó, as minhas coordenadas vão partir deste ponto, né? Lembrando, x positivo aqui para a direita, y positivo para cima. X negativo para a esquerda, y negativo para baixo, certo? Então, vamos partir para os primeiros pontos, né? Então aqui, ó, primeiro ponto aqui, ó, esse P1. Esse P1 está exatamente em cima da origem, então o par de coordenadas aí, ó, x0, y0, é o valor do P1. Vou para o P2, eu vou fazer a minha usinagem aqui para esse sentido. Então aqui, ó, P2, qual é o par de coordenadas do P2? Vai lá, aqui eu já tenho que fazer um pequeno cálculo, né? Se eu tenho a medida de 21 inteiro e estou querendo somente a metade, eu divido 21 por 2, né? Então aí a gente vai ter o par de coordenadas. X, 10,5, que é daqui para cá, e Y, 0, que está na linha aqui da origem, certo? Lembrando, para o CNC, sempre a gente vai usar aqui casas decimais com um ponto. Tem muitas máquinas que aceitam vírgula também, mas o nosso caso aqui, sempre ponto, tá bom? Então, sempre que tiver casa decimal, é o valor de ponto, não vírgula. Vamos para o próximo ponto aqui, ó. Ponto 3. Aqui em cima, o par de coordenadas. Como são coordenadas com valores absolutos, eu vou pegar sempre dessa origem aqui inicial. Então, P3, o valor de x é esse comprimento daqui para cá. Eu posso dividir esse 81 por 2, ou posso fazer a somatória aqui, né? Os 10,5 nós já usinamos, já definimos, mais 30 milímetros, tá? Então aí a gente faz o cálculo. Então, P3 eu tenho quanto? 40,5, que é essa medida do centro até essa extremidade.
E o y, qual é o valor do y? Daqui para lá, 30 milímetros. Tranquilos? Vamos para o próximo ponto. P4, aqui em cima. Qual é o valor do P4? X, 40,5, né? Continua na mesma medida daqui do centro até essa face. E o y, 55. Então, 55 a gente é só somar aqui, né? 30 mais 25, 55. Tudo bem? Vamos para o próximo ponto. P5. Qual é o valor do P5? Então, o P5, ó, a nossa origem está aqui no meio, certo? Ele está passando para o lado negativo da nossa origem. Então, qual é o valor do P5? P5, x menos 40,5. Se daqui para cá tem 40,5, daqui para lá também tem 40,5, só que é negativo. Então, o eixo x está indo para o lado negativo. Então, x menos 40,5. E o y continua ali com 55, que é a altura daqui de baixo até lá em cima. Tudo bem? Vamos para o próximo ponto aqui, ó. P6. Qual é o par de coordenadas do P6? X menos 40,5, que continua, né, do centro para cá, menos 40,5. E y, qual é o valor do y? É essa altura, daqui para cá, y 30, certo? Então, nós temos aí os valores de x e y. Vamos para o próximo ponto. Próximo ponto, P7. Qual é o valor do P7 aqui? Então, nós temos lá, ó, x menos 10,5, que é da onde? Do centro da peça para cá, é aquela medida, 21 dividido por 2. Então, 10,5. Como está para o lado esquerdo da origem, x negativo. E o y vai ser 0, que está na linha de origem aqui, na linha y0. E o P8, x0, y0. Nós estamos fechando o nosso contorno neste ponto aqui. Tudo bem? Tranquilos? Então vamos lá, vamos dar sequência para mais um exemplo. Então aqui, próximo exemplo nosso, né? Então aqui nós temos uma peça, estamos aqui com essa peça com as dimensões aqui todas definidas e tenho aqui uma altura também aqui, ó, um valor de profundidade da nossa peça, certo? Então aqui, a primeira coisa que a gente faz, né? Primeira coisa, a gente vai determinar a origem, da onde que eu quero que parta as minhas coordenadas, né? Neste exemplo aqui, eu estou colocando exatamente no centro da peça. Então, a minha origem está aqui no centro da minha peça, então todos os pares de coordenadas vão partir dali, sendo x positivo para a direita, y positivo para cima, x negativo para a esquerda, y negativo para baixo. E vamos ter o valor de z também, ó. O z, como a face aqui em cima é 0, tudo que tiver para dentro da peça vai ser valor negativo, tá bom? Então vamos lá para nossas coordenadas, né? Lembrando aqui, ó, x, y e z, positivo para cá, positivo para cima e positivo para cima daqui para cá. Tranquilos? Então vamos lá para nossas coordenadas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, estou com a origem aqui. Da onde eu vou começar a usinagem da minha peça? O programador vai definir, né, qual é o melhor ponto. Se é fazendo usinagem concordante, usinagem discordante, se é para fazer entrada da esquerda para a direita, ele que vai definir o melhor processo, né, com os conhecimentos, a tarimba que ele tenha, né? Então aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai partir a nossa usinagem desse canto aqui, ó, e vamos fazer o contorno para esse sentido aqui. Tudo bem? Então aqui, eu vou pegar primeiro ponto aqui, esse par de coordenadas, né? Então aqui os pares de coordenadas x e y, e vou colocar o valor também da coordenada em z. Então eu tenho aqui, ó, P1. Qual é o valor de x do P1?
Então eu tenho que ficar fazendo cálculos, né? Aqui, ó, se eu tenho 80 milímetros para lá, 80 milímetros para cá, né? Uma peça simétrica, né? Então está exatamente no centro aqui. Então eu preciso esse ponto. Então eu tenho que definir o ponto do centro até aqui. Então menos 70, como eu encontrei o menos 70? Se ele tem 80 milímetros até aqui e eu tenho um chanfro de 10 por 45, então eu tenho 10 milímetros daqui para cá. 80 menos 10, esse comprimento aqui, 70. 70 positivo? Não, a origem nossa está aqui. Então, se está do lado esquerdo da nossa origem, é valor negativo. Então, aqui, ó, menos 70. Y, qual é o valor do Y? Y é aqui, ó, da origem aqui em cima, nós temos aqui, ó, já determinado, 50 milímetros. Então, Y 50. E o valor de Z? O valor de Z, ó, aqui em cima, seria, aqui em cima da nossa peça, seria quanto? Se eu fosse fazer aqui em cima, seria 0. Só que para fazer essa usinagem deste contorno, eu tenho que estar com a ferramenta na onde? Abaixada, aqui embaixo, ó, no fundo do fundo aqui da peça, né? Na altura do perfil que eu preciso. Então esse ponto, a gente está encontrando ele exatamente aqui embaixo, certo? Então, x menos 70, y 50 e o z menos 20, que está exatamente aqui nesta profundidade aqui da peça. Tá bom? Tranquilos? Fala, mas e para eu fazer posicionamentos? Depois a gente aprende isso aí. Vamos primeiro aprender as coordenadas aqui, como seria o contorno na posição que a gente quer. Então agora eu vou fazer um deslocamento do P1 até o P2 aqui, ó. Então o P2, qual é o par de coordenadas do P2, né? Então, a mesma coisa, ó, eu tenho 80 até aqui, tenho um raio de 10. Então, daqui para cá eu tenho 10 milímetros. 80 menos 10, nós temos 70 milímetros. 70 positivo. Por que positivo? Porque está do centro da peça para a direita. Qual é o valor de y? Continua em 50, que ele está numa linha reta aqui, ó. Então, do centro para cá, 50 milímetros. E o valor de z? Continua lá em menos 20, que está lá na profundidade, lá na altura que a gente precisa fazer a usinagem. Próximo ponto, P3. Então, esse P3 aqui, ó, qual vai ser o par de coordenadas em x e em y, né? Então, P3, eu tenho x 80, que é esse comprimento aqui. Y, qual é o valor do y, né? Se eu tenho aqui 50 milímetros, essa altura, é um raio de 10, 50 menos 10, eu tenho aqui um y de 40. E o valor de z continua lá embaixo, né? Z menos 20, certo? Vamos para o próximo ponto. Aqui o P4. Qual é o valor do P4? X, nós teremos 80. Y, qual é o valor de y? Aqui é 50 milímetros para baixo. Eu tenho um chanfro 10 por 45. Então, a altura aqui desse chanfro, né, como é 45 graus, né, esse cateto aqui é 10 milímetros, esse outro cateto aqui, 10 milímetros, certo? Que é a 45 graus. Então, 10 milímetros menos esse 50, então, daqui para cá, 40 milímetros. 40 positivo? Não. 40 negativo. Por quê? Está da linha de centro para baixo. Y positivo daqui para cima, Y negativo daqui para baixo, certo? E o Z continua quanto? Z continua menos 20, que a gente está fazendo a usinagem lá embaixo. Vamos para o P5. P5, qual é o valor do P5? X, 70, 80 milímetros, menos 10, 70. Y, qual é o valor do Y? É essa altura, daqui para cá, 50 milímetros. Como está para o lado de baixo aqui, menos 50. E o Z continua menos 20, que é lá na profundidade. Vamos para o próximo ponto aqui, ó. P6. Qual é o valor do P6? X menos 70
Por que menos 70, né? 80 milímetros comprimento total, menos 10 do raio, 70. Por que menos, né? Daqui para a esquerda negativo, daqui para a direita positivo. E o valor de y continua menos 50, que está na mesma linha aqui, ó. Essa altura aqui, ó, 50. Do centro para baixo, negativo. E o z continua menos 20 milímetros lá, certo? Vamos para o próximo ponto aqui, ó. P7. Qual é o valor do P7? X menos 80, que é esse comprimento que a gente quer. O y, menos 40. Por que menos 40? Daqui do centro até essa face tinha 50 milímetros, eu tenho um raio de 10. 50 menos 10, 40. Como está da linha de centro para baixo, menos 40. E o z continua em menos 20, certo? Que é esse ponto aqui embaixo. E vamos para o outro ponto aqui, ó. P8. Qual é o valor do P8? X menos 80, continua com o valor negativo daqui para cá, menos 80. Y, 40. Por que 40? Daqui para cima, nós temos 50 milímetros. Menos 10 do chanfro, 40. Ah, y não tinha que ser negativo? Não. Negativo é do centro para baixo. Do centro para cima, positivo, certo? Então, o x está negativo, mas o y está positivo. Tudo bem? E o z continua negativo, que é esse ponto aqui embaixo. E, fechando o perfil, né, a gente indo lá para o P9, fechando o perfil, nós temos lá o ponto, né, P9, x menos 70, y 50, e o z continua menos 20, ou seja, o P9 é idêntico ao P1, né, que são coordenadas com valores absolutos. Todas as coordenadas partiram exatamente desse ponto de origem, certo? Então aqui, se eu tenho todas as coordenadas, indo lá na máquina, colocando os códigos lá pertinentes a ligar o eixo árvore, ligar o óleo, fazer toda a movimentação de troca de ferramenta, fazendo todos esses detalhes, com os tipo de avanço, tudo, se a gente fizer tudo isso, colocar lá na máquina certinho, o que vai acontecer, né? Eu vou lá na máquina e coloco lá todos os procedimentos e peço para usinar, né? Então, se eu pedir para usinar, ele vai fazer esse contorno aí certinho. Tudo bem? Então, aí são as coordenadas absolutas. Se eu souber coordenadas absolutas, eu já sei uma grande parte de programação. Se eu não souber, eu tenho que treinar, estudar, para poder saber certinho por onde a ferramenta vai se deslocar. Se eu não souber as coordenadas por onde ela vai deslocar, não adianta nada saber os códigos todos, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender são coordenadas. Ah, e existe só coordenadas absolutas? Não, existe também outras coordenadas. Nós vamos aprender as coordenadas incrementais. Coordenadas incrementais, a gente vai fazer da seguinte forma, né? Então, coordenadas incrementais, eu vou ter o mesmo perfil, vou pegar aquele mesmo exemplo que nós tivemos lá. Coordenadas incrementais, como funcionam essas coordenadas? Eu defino aqui uma origem, começo as coordenadas em cima dessa origem que a gente conhece, e cada deslocamento que fizer, automaticamente a máquina vai esquecer a última origem e vai partir da próxima origem em diante. Ou seja, cada deslocamento que a máquina fizer, ela forma uma nova origem. Sempre se a gente for trabalhar com coordenadas incrementais, a gente faz uma pergunta, né? Quanto falta para chegar ao próximo ponto? Ela vem para cá. Quanto falta para chegar para o próximo ponto? Ela esquece o que já andou e continua na próxima reta. Fala, tá meio complicado por enquanto. Vamos deixar mais simples para vocês. Então aqui, ó. Aqui está a minha origem. Aí, os eixos principais, né? X positivo sempre para a direita, Y positivo para cima.
x negativo para a esquerda, y negativo para baixo. E o z positivo para cima, z negativo para a profundidade da peça. Então, vou lá para os pares de coordenadas. Né? Então, os pares de coordenadas aqui do P1. Então, qual é esse par de coordenadas do P1? Como aí é a única origem que a gente conhece, P1 nós vamos ter lá ó, x0, y0, igualzinho às coordenadas absolutas. E vai mudar alguma coisa? Vamos lá na sequência, né? Próximo ponto, P2. P2, qual é o par de coordenadas do P2? Então aqui ela ainda conhece somente essa origem. Então quanto falta para eu chegar ao P2? Falta x, 70, certo? Então aqui, ó, P2, x, eu vou deslocar 70. Y, ela está na onde? Está exatamente na origem. Então y, 0. Fala, mas eu estou olhando lá nas minhas coordenadas absolutas, esses pontos aqui são idênticos. Sim, porque nós partimos dessa origem. Agora, o que vai acontecer? Daqui em diante, aqui ó, vai criar uma nova origem, ela vai esquecer essa última origem aqui. Aqui as coordenadas vão partir deste ponto. Ou seja, ela esqueceu tudo que está ali para trás e vai partir daqui. Então, deste ponto, ela vai saber que deste ponto para a direita x positivo, desse ponto para cima y positivo. Deste ponto para a esquerda vai ser x negativo, deste ponto para baixo y negativo. Então aqui, estou nesse ponto, quero chegar nesse ponto. Quanto eu preciso andar para chegar nesse ponto? Então nós vamos ter ali, ó, P3. X, 0, como aqui era a origem, ela não movimentou nada em x. Então x continua em 0 e y andou quanto? Altura, 70 milímetros. O que vai acontecer agora? Vai criar uma nova origem aqui, ó. Cria uma nova origem, ela esquece tudo que andou. Aqui vai partir os pares de coordenadas novamente. Daqui para lá, x positivo, y positivo. X negativo, y negativo, certo? Então, deste ponto, quanto falta para eu chegar no próximo ponto? Então, quanto falta para eu chegar no P4? Aqui, daqui para cá, eu tenho 15. Então, se eu vou andar para a esquerda, P4, x menos 15. E o y está exatamente na linha de centro. Então, aqui, ó, o que eu tenho? y0. O que vai acontecer agora? Vai criar uma nova origem aqui, ó. Ele vai esquecer tudo que passou. Aqui vai formar aqui a regrinha da mão direita de novo, né? Daqui para lá, x positivo, y positivo. Negativo em x, negativo em y também. Certo? Então eu vou lá para o P5. Então qual é o valor do P5? X, eu vou andar menos 20. Fala, como menos 20 aí? Qual o valor que chegou em menos 20? É só a gente fazer uma conta, né? Eu preciso saber qual é o valor daqui para cá. Se é uma peça aqui simétrica, se eu tenho 35 daqui para cá, 35 daqui para lá, né? Então, 35 menos 15, eu tenho daqui para cá 20 milímetros. Se está indo para a esquerda, menos 20. E o y? Quanto eu vou andar em y? Y eu tenho que saber qual é o valor daqui até nessa reta aqui. Então, o que eu faço? Se eu sei que em valor absoluto eu tenho 40 aqui e o total da minha peça é 70, 70 menos 40, eu tenho um valor de 30. Se está vindo para menos 30. Se está vindo para a esquerda, menos 20. Tudo bem? Está ficando mais fácil agora? Então vamos para o próximo ponto. P5. Então aqui vai formar uma nova origem, né? Quanto falta para eu chegar ao próximo ponto? Lembrando, regrinha da mão direita aqui, positivo, positivo, x e y, negativo em x, negativo em y para baixo. Eu quero chegar lá em cima. Quero chegar lá em cima, qual é o par de coordenadas? X vai continuar menos 20 e o y, daqui para cima, 30 milímetros. Falando, não entendi isso aqui. A mesma lógica daqui, ó.
35 menos 15 eu tenho 20. Se está vindo para a esquerda, x menos 20. Daqui para cima, 70 menos 40, 30. Se está indo para cima, positivo. Tudo bem? Aqui vai formar uma nova origem, certo? Quanto falta para eu chegar ao próximo ponto? Ao P7. X menos 15, daqui para cá tem um segmento de 15 milímetros, e o Y zero. Por que zero, né? Porque nós temos aqui, ó, dessa linha aqui não movimentou nada em relação do P6 ao P7. E estamos no P7, vamos chegar lá até o próximo ponto. Sempre lembrando, fiz uma nova origem, quero chegar até o P8. Então aqui, se eu estou aqui em cima, quero chegar ao P8 que é aqui embaixo, o que eu vou fazer? A ferramenta vai fazer movimentos para Y negativo e X não vai movimentar nada. Então ele vai vir numa linear aqui para baixo. Então, P8, qual é o valor do P8? X, 0. E o valor de Y? Se eu estou aqui em cima, tenho que andar 70 milímetros para baixo, Y menos 70. Tranquilos? Fácil? Então aqui são as coordenadas incrementais. Sempre lembrando, né? Absolutas parte de uma única origem, e incrementais, em cada deslocamento ela forma uma nova origem. Certo? Vamos para o próximo exemplo, né? Para deixar um pouquinho mais claro para vocês aí. Então, próximo exemplo aqui. Então, um desenho mecânico normal aqui. Vou criar a minha origem no mesmo procedimento lá das absolutas, aqui no centro. Então, aí vai ser a origem, né? Lembrando aí, regrinha da mão direita, x positivo para a direita, y positivo para cima. X negativo para a esquerda e y negativo para baixo. Agora, coordenadas incrementais. Então, vamos lá, né? Então, ali, o que nós vamos ter? P1. P1, tranquilo aqui, está exatamente na origem. X0, Y0. Aqui, vamos para o P2 agora. Então, ó, quanto falta para eu chegar no P2? Então, lembrando, aqui no P2, eu vou ter essa origem, né? Do P2, daqui para cá, 10,5, 21 dividido por 2, né? 10,5, Y0, igualzinho às absolutas, né? Porque nós partimos daqui. Agora, daqui em diante, vai começar a mudar um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Ela vai esquecer a última origem e vai criar essa próxima origem. Então, ó, ela está partindo daqui, ela esqueceu tudo que passou. Então, aqui é a próxima origem. Daqui para cá, x positivo, y positivo. X negativo, y negativo. Então, eu quero chegar lá no P3. Quanto falta para eu chegar ao P3? Então, eu tenho aqui, do P2 ao P3, nós temos x, 30, e y, 30 milímetros, certo? 30 e 30. Automaticamente, ela vai fazer essa linear inclinada aqui. Chegou no P3, o que vai acontecer? Ela esquece da última origem e pega a próxima origem aqui neste ponto. Quanto falta para chegar ao próximo ponto? Próximo ponto, P4. Quanto falta para chegar lá? X não vai ter movimento nenhum assim, x0. E o y vai subir quanto? 25. O que vai acontecer? Vai esquecer essa origem, criou uma nova origem nesse P4. Vou chegar até o P5. Então, quanto falta para eu chegar até o P5? Lembrando, daqui para cá, positivo, daqui para cá, x negativo, daqui para cá, y positivo, daqui para cá, y negativo. Então, eu vou lá para o lado esquerdo, né? Então, x menos 81 e y0, que não movimentou nada. Esqueça essa origem, crio essa nova origem aqui. Quanto falta para chegar ao próximo ponto, ao P6? X vai ser 0 e o y menos 25. Chegou no P6, ela vai criar uma nova origem, ela esquece todas que se passaram. Aqui, estou no P6, quero chegar ao P7. Quanto falta para eu chegar ao P7? Então aqui, falta quanto? X, 30 milímetros,
e y, 30 milímetros. Só que em x, 30 milímetros positivo, e em y, 30 milímetros negativo, certo? Então aí, x, 30, que vai vir para a direita, e y, menos 30, porque está vindo para baixo. Tudo bem? Ela vai esquecer essa origem, vai criar uma nova origem. P7 para chegar ao P8, né? Nesse P8. Como vamos fazer? X, 10,5, que ela vai vir para cá, e o y, 0, que não movimentou nada. Fácil? Simples, pessoal. Então, praticando esses valores aqui, vocês conseguem aí assimilar bem as informações, tá bom? Então aqui, coordenadas incrementais. Vamos lá para mais um exemplo aqui de coordenadas, tá bom? Então aqui, coordenadas incrementais novamente, né? Aquele mesmo exemplo que eu usei para absolutas. A origem vou deixar no centro igualzinho, vai ter uma profundidade aqui. A origem ali x positivo, y positivo, tudo igual que a gente estava vendo. Lembrando aqui, né? X positivo para a direita, y positivo para trás, z positivo para cima. Lembrando que a gente vai fazer com uma altura aqui de 20 milímetros, certo? Então, os pares de coordenadas x e y e a coordenada em z ali. Vou partir desse ponto aqui, ó. Então, vou partir desse ponto. Esse P1, a gente vai partir daqui, lembrando que está aqui, vai ser aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, partindo desse P1, nós vamos ter x menos 70. Daqui para cá é 80, menos 10, menos 70. Y, daqui para cima, 50. E z, aqui embaixo é quanto? Z menos 20. Tudo bem? Então, colocamos aqui o primeiro ponto. As absolutas são iguais, né? Mas a gente vai ver que vai mudar já já, né? Então, posicionou ali no P1. O que vai acontecer? Ela vai esquecer essa origem e vai lembrar que a única origem que ela conhece é essa. Eu tenho que sair desse ponto ao próximo ponto. Então, quanto falta para eu chegar ao P2? Então, eu vou ter que informar essa coordenada dessa reta aqui, ó. Então, qual é esse valor, né? X, 140. Ah, da onde saiu 140, né? Então, se eu tenho 80 até esse canto, tenho 10 milímetros aqui, então eu tenho daqui para cá 70. Do outro lado eu tenho 80 milímetros aqui, menos 10 do raio, tenho 70. Então, se eu partir daqui, andei 70 mais 70, na verdade eu andei 140. Y não movimentou nada em Y, Y0. E Z não movimentou nada em Z também. Então, o Z eu vou permanecer em quanto? Em 0, para ele deixar a ferramenta abaixada, aqui embaixo, certo? Vamos para o próximo ponto. O que vai acontecer? Ó? Ela vai esquecer essa origem e só reconhece essa origem daqui para frente. Eu tenho que localizar o P3. Quais são as coordenadas do P3? X, 10 milímetros, que é o valor do raio. Y, menos 10. Daqui para cá, menos 10. O raio é 10, daqui para cá, menos 10. E o Z continua em 0, que a ferramenta está lá embaixo. Certo? Simples, né? Então aqui, esqueci aquela origem. A única origem que o sistema já está conhecendo agora é essa aqui, ó, do P3. Eu quero chegar ao P4. Então o que vai acontecer? Quanto falta para eu chegar ao P4? Eu preciso informar esse segmento de reta para a máquina. Então, qual é esse valor? Se eu tenho 10 milímetros aqui, tenho mais 10 milímetros aqui desse cateto de chanfre de 10 por 45, então eu tenho 10 aqui, com 10 lá, 20. E eu tenho 100 milímetros aqui, essa altura. Então, 100 milímetros menos 20, né? 80. Ali ficou meio ruim esse cálculo, né? Então, 50 menos 10, eu tenho 40. 50 menos 10, eu tenho 40. Então, 40 mais 40, 80. Certo? X, 0, que não movimentou nada em X. E Y, 80, menos
80, porque daqui para cá está vindo para o sentido negativo, né, para baixo, menos 80. Ah, x0 é que não movimentou nada em x, fez uma linear normal aqui. E o z fica quanto? Continua em 0, que está lá embaixo. Esqueceu aquela origem, criou a nova origem no ponto que a gente está. Quanto falta para eu chegar ao P5, né? Então, estou aqui no P4, quero chegar ao P5. O que nós vamos fazer? X menos 10 vai andar daqui para cá 10 milímetros para o lado esquerdo e o Y daqui para baixo menos 10 para baixo, certo? Então, para baixo, negativo. E o Z continua em 0. Sumiu essa origem, a nova origem é o P5 que ela reconhece. Quero chegar até o P6. A mesma coisa, tenho que informar esse segmento inteiro aqui, ó, de quanto ela vai andar. Então, o que eu faço? Uns pequenos cálculos, né? Se daqui para cá é 80 menos 10, então eu tenho 40 daqui para cá. 80 menos 10 aqui, mais 40. Então, 40 para cá, mais 40 aqui, vai dar 140. Opa, desculpe aqui, que 40 é 40 aqui. Tá, tem erro aqui, calma aí, pessoal. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 80 menos 10, 70. 70 daqui para cá. 80 menos 10, 70 daqui para cá. 70 mais 70, 140. Olha aí, faz cálculo certo. Fez cálculo errado, a probabilidade de matar a peça é enorme. Então aqui, 70 mais 70, 140. Se está indo para o lado negativo, menos 140, perfeito? Y, 0, que não movimentou nada em Y, e Z continua em 0, certo? Vamos para o próximo ponto. Próxima origem que ela reconhece é o P6, quero chegar ao P7. Como vai ser o par de coordenadas? X menos 10, que é o valor do raio, Y10, que é o valor do raio para cima. E Z continua em 0. Vai criar nova origem aqui, quero chegar até o P8. Então, do P7 ao P8, o que nós vamos ter? 50 menos 10, eu tenho 40 aqui. 50 menos 10, eu tenho 40 desse outro lado aqui. Então, 40 mais 40, eu tenho aqui x vai ser 0 e o y 40. De um lado, mais 40 de outro. X 80. Tudo bem? Daqui para cá, 40 eu tenho até o centro, mais 40 dessa outra medida. Y 80. Tudo bem? E o z continua em 0. Vamos para o próximo ponto. Ele esqueceu a última origem, está no P8 aqui, a origem do P8. Então, tenho que chegar até o P9 aqui em cima para fechar o perfil. Então, o que nós vamos ter? P9. Nós vamos ter x10, deslocou 10 milímetros, y10, deslocou 10 milímetros para cima. E z, 0, que continua ali embaixo da medida. Tranquilos? Fácil? Simples? Ah, não entendi direito. Dá uma revisada, dá uma olhada no vídeo certinho aí, faça um exercício aí para pegar direitinho essas informações. Se você souber coordenadas absolutas e coordenadas incrementais, você já sabe aí uns 97% de CNC. O restante são códigos. Então, coordenadas é muito importante para o CNC. É primordial. Você tem que saber coordenadas para poder informar para a máquina onde ela vai se deslocar. Se eu pegar e jogar essas informações tudo para a máquina lá, com todos os códigos certinho, aqueles 3% que faltam lá para a programação, a gente consegue visualizar aqui a usinagem desse tipo. Então aqui a gente consegue visualizar lá a usinagem lá com as coordenadas certinho que a gente definiu. Lembrando, né, não é só coordenadas, a gente tem que chegar, jogar alguns códigos também lá para a gente poder definir certinho. Tranquilos? Beleza? Então, pessoal, se gostou aí dessa aula, deixa um like lá para poder divulgar para um número grande de pessoas aí, para poder ajudar uma quantidade de pessoas que necessitam desse conhecimento. Se for inscrito no meu canal,
Beleza, se não for inscrito no meu canal CNC Carlos. Vou estar aí dando sequência daqui a alguns dias com mais conteúdo para vocês, tá bom? Se gostou, então, deixa aquele like lá para poder o YouTube divulgar lá para uma quantidade maior de pessoas. Valeu, até mais, abraço.